Janete que Cristo incorporou no seu servo Elias Joanã para realizar a última grande obra do Evangelho aqui na terra. Amém. Louvado seja Deus, mais uma pessoa fez o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Louvado seja Deus. O Ministério Quarto Anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventista, a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos, está avançando no mundo inteiro. Faça também o seu confessar, para que você possa se salvar. É como já estou pregando nas ruas e nas praças, mostrando esta placa para as pessoas, e faço questão também de mostrar para você. Para se salvar, tem que fazer o confessar que Cristo incorporou em Elias Joanã. O confessar com mãos levantadas, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, incorporou no meu corpo, é o novo rito no lugar do batismo. Pois nós sabemos que de 2 em 2000 anos há um renovo do Senhor. No período de Abraão, ali, como Ellen G. White fala no livro Vida e Ensino, foi um renovo do Senhor. Ali estava Melquisedeque representando a Cristo em pessoa. Então veio o rito da circuncisão para se identificar todos aqueles que faziam parte do povo de Deus. Então, passou mais de 2000 anos, aproximadamente. Então veio outro renovo. Cristo encarnou na pessoa de Jesus. Então o rito da circuncisão, a cerimônia da circuncisão, perdeu a sua validade. Então entrou o rito, a cerimônia do batismo em nome de Jesus. Agora, mais de 2000 anos, em 2025, no dia 10 de junho de 2025, Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Agora, o rito do batismo não está mais válido. Agora é o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Então, assim, para que no período de Abraão as pessoas tivessem o direito da salvação, era necessário obedecer às ordens de Deus, fazer o rito da circuncisão, como Deus ordenou a Abraão, a toda a sua casa. E assim todos aqueles que faziam ali estavam obedecendo a Deus para poder ser salvo. Então, da mesma forma, no outro renovo, então, quando Cristo encarnou na pessoa de Jesus, no primogênito da linhagem de Judá, então o rito da circuncisão perdeu a sua validade, e agora, para ser salvo, era necessário que as pessoas fossem batizadas em nome de Jesus. Assim também agora, Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan. E para as pessoas serem salvas, é necessário agora fazer o confessar, levantando as mãos para o céu, olhando para o céu e dizer: eu creio que Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra, para batalhar contra a besta e a sua imagem, revelar ao mundo o que é o sinal da besta. Então, o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em Elias Joanã, está no lugar do batismo, e só vai se salvar aqueles que aceitar a Cristo incorporado, como também aqueles que só se salvaram os que aceitaram no período da encarnação
os que aceitaram Cristo encarnado na pessoa de Jesus. E eu quero deixar bem claro que tanto a encarnação nós encontramos na Bíblia, ainda que não há uma palavra encarnação, mas quando nós vamos na Bíblia, nós vemos o cumprimento de Cristo encarnado. Assim também, não há no Velho Testamento e nem no Novo a palavra incorporação que Cristo incorporou, assim como não há a palavra Cristo encarnou. Mas nós vemos na profecia. Então vamos analisar a profecia, tanto da encarnação como também da incorporação, para nós crer perfeitamente no que a Bíblia diz a esse respeito. Em relação à encarnação, nós encontramos no verso 9 do capítulo 49 de Gênesis, a bênção dada a Judá pelo patriarca Jacó, dizendo que Judá é leãozinho da presa, subiste, filho meu. E nós vemos também em Deuteronômio, capítulo 33, o verso 22, a bênção de Moisés dada a Dan, dizendo que Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Você entendeu a frase leãozinho? Você sabe o que significa a frase leãozinho? Não significa aquele leão velho, mas aquele leão novo, aquele leão que é o leão rei, o leão de guerra. Você sabe que esse título é dado a Cristo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É como está escrito em Apocalipse que o leão da tribo de Judá é o Cordeiro, é Cristo, o leão da tribo de Judá. Então, o mesmo que encarnou no primogênito da linhagem de Judá, porque Judá é leãozinho, é o mesmo que incorporou no primogênito da linhagem de Dan, porque Dan é leãozinho. O leão da tribo de Judá incorporou no primogênito da linhagem de Dan. Então nós vemos na Bíblia tanto a encarnação de Cristo na pessoa de Judá, que foi Jesus no primogênito da linhagem de Judá, como também nós vemos também a incorporação. Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Então, obedecer a palavra de Deus, nós devemos obedecer e crer. Então, agora está o rito, a cerimônia do confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Faça o seu confessar, para você receber o refrigério pela presença do Senhor incorporado em seu servo, em Elias Joanã, para que os vossos pecados sejam cancelados, assim como Pedro fala em Atos capítulo 3, verso 19 a verso 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempos de refrigério pela a presença do Senhor. E ele envia o Cristo, o qual já foi designado Jesus. Ou seja, Cristo foi enviado para a incorporação, para realizar o tempo de refrigério, como foi profetizado por Pedro. E ele incorporou no dia 10 de junho de 2025, em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Então, o profeta também, Isaías, fala a respeito da incorporação, falando que é o refrigério a incorporação. Lá em Isaías capítulo 28, verso 11, verso 12, ele fala claramente, dizendo assim: o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, o profeta Isaías fala que o Senhor incorporado falará por lábios gaguejantes, o homem de lábios gaguejantes, o qual é a minha pessoa. Mas ele fala claramente que este é o refrigério que irá em Atos, capítulo 3, e o verso 19 a 21 fala que o tempo do refrigério. E LG Watt fala claramente que a chuva serode é pelo refrigério, pela presença do Senhor. Então, você quer receber a chuva seródia? Faça o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã,
O batismo foi para receber os perdões dos pecados. E o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo Elias Joanã, é para receber os cancelamentos dos pecados. Ou seja, quando a pessoa recebe os cancelamentos dos pecados, então essa pessoa receberá depois o refrigério pela a presença do Senhor, que é Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, dará o refrigério para aqueles que fizeram confessar, o qual Eligeoate fala de chuva seródia, o refrigério pela a presença do Senhor. Então, louvado seja Deus, e mais uma pessoa, como vocês viram, que fez o confessar, olhando para o céu. E como você viu, a jovem fez esse confessar, e seja um exemplo para todos também fazer o seu. Louvado seja Deus. Amém e amém. Eu creio, Janete, que Cristo incorporou no seu servo Elias Joanã para realizar a última grande obra do Evangelho aqui na terra. Amém.